Sejam bem-vindos, boa noite. Eu sou a Janaína Padovani e hoje a gente vai falar sobre, para você que quer abrir um laboratório, é para você, sobre várias coisas, né? Os prós e os contras. Então, se você está pensando em abrir um laboratório, fica aqui comigo, o Eric tá entrando aí para a gente bater esse papo. Então vamos lá. E aí, galera? Vou dar o boa noite agora de verdade, né? Essa é uma piada isso aqui, mas vamos lá. Eu sei que vocês estão aqui aguentando porque é um assunto muito legal, né? O assunto que muita gente às vezes peca na hora de abrir um laboratório, né? E a gente quer dar uma dica para vocês aqui do que vocês têm que saber antes de abrir um laboratório, né? Se você está disposto a abrir seu laboratório agora. Não é isso mesmo, amor? É, na verdade a gente não quer, não é dica, né? A gente quer que a pessoa que tenha vontade de abrir o laboratório que vá preparado, né? Que vá consciente, é, na verdade, consciente Aí, aí. do que tem, do que vem pela frente, né? Porque às vezes a pessoa, por que que eu escolhi esse tema? Porque eu recebi uma mensagem, inclusive eu recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu não me lembro o nome, perguntando sobre isso, e por fim, na hora eu olhei e depois eu não achei, não encontrei para responder lá, então eu falei, vou fazer uma live, que se ela tiver aí, ela vai saber que é para ela e futuramente também pode achar aqui o conteúdo, porque realmente foi uma falha aí. E o que que acontece? As pessoas elas saem, às vezes elas saem do curso super empolgada mesmo, nossa, agora eu vou abrir meu laboratório, vou fazer acontecer, e às vezes as coisas não acontecem do jeito que está na cabeça, né? Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que está na cabeça. Então, o mais correto é o quê? É ter o planejamento e se preparar para as coisas que podem, porventura, não acontecer exatamente do jeito que você acha que vai acontecer. Então, quanto mais preparado você estiver, melhor é. E eu, como eu sempre falo, que mais errar mais no papel é melhor do que você errar realmente ali no dia a dia, né? Exatamente. E eu não quero desiludir ninguém também, né? Só que Exato. também tudo tem seus prós e contras. Então a gente vai trazer aqui algumas discussões e Ó, eu gostaria. ó o Daniel, um minuto aí. Eu vi que você tá no Juzinho hoje. Manda um beijo pra todo mundo aí. Eu vi alguns colegas aí na turma. Legal, cara. Manda um beijão aí pra todo mundo. É esse tipo de coisa, gente, que eu gostaria de ter evitado. Porque se eu tô vendo ele, eu vejo que o que ele vai, senão vai ficar a todo momento um É, cortando o outro, né, amor? Então, o que que a gente quer trazer é isso, gente. Não falando para desanimar e nem vai fazer que vai realmente, vai fazer, vai acontecer, tudo que você, né, você se propõe a fazer, realmente dá certo no futuro, né? Tudo a gente planta para a gente colher lá na frente. Mas é lógico que a gente tem uns passos aí, tem sim, sempre um planejamento para poder seguir, para poder minimizar esses obstáculos aí do dia a dia, né? exatamente. Eu queria começar com primeiro assim na parte técnica, não vou nem vir para a parte administrativa, de gestão por enquanto, mas eu queria que a gente começasse assim por esse lado técnico, sabe? A pessoa que acabou. E, gente, eu queria também muito, gostaria que vocês participassem mesmo, tá? Isso. Fazendo os comentários aqui, porque o Eric teve uma realidade, a gente vai falar sobre a realidade dele, mas vocês estão aí, eu já vi que tem um monte de gente aí que já é já macaco velho, né? E já há bastante tempo aí. Então eu gostaria que vocês trouxessem a visão de vocês também, tá? Exato. Mas assim, nessa parte prática, você sai lá do curso técnico. Você acha que já saindo, vamos colocar um curso técnico bom também, porque tem vários, mas vamos colocar um curso técnico bom. Você acredita que a pessoa que saia do curso técnico, ela já tem preparo técnico para montar um laboratório, para fazer rodar, para
fazer planejamento, para meter a mão na massa, assim, o que que você me traz, assim, nessa questão prática? Ó, o que que eu posso dizer? A gente pode fazer um comparativo com qualquer outro tipo de curso, né? Vamos colocar assim, de curso de nível técnico, tá? Não vou dizer assim uma faculdade como se fosse, por exemplo, o engenheiro já sai construindo casa, mas assim, o técnico em prótese ele sai com uma boa bagagem quando ele tem um curso muito bom. Porém, a gente não tem a vivência do mercado. Diferentemente do que você estudar, por exemplo, administração, que você hoje já tem todo um fundamento de como funciona, o que acontece dentro de uma empresa e tudo mais. Mas o curso de prótese em si não te dá exatamente a bagagem de como é o mercado na verdade, como que é o dia a dia de um laboratório. Então, o que que serviu para mim, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é muito legal para todo mundo. Vá fazer um estágio. Entre num laboratório, vá fazer um estágio, ou seja contratado por um laboratório, nem que for para um cargo mínimo ali dentro, para você entender como funciona um laboratório. Porque às vezes algumas cidades são menores e você tem acesso a laboratórios mais fácil, né? Mas algumas outras cidades maiores, você não tem um acesso tão fácil de um laboratório, por exemplo, é você estudar o dia inteiro e fazer estágio que hora, né? Você não tem um tempo para poder fazer esse estágio durante o curso. Mas assim que você termina o curso, dê um tempo para você mesmo, para você se capacitar intelectualmente e manualmente também, para aprender o que você tem que entregar ali para um laboratório, né? Que maneira que chega o modelo na sua mão, como que é o fluxo dentro do laboratório, o fluxo de trabalho dentro do laboratório, porque muitas vezes a gente tem uma ideia do mercado assim, uma coisa bem romântica de que tudo vai funcionar a mil maravilhas, e quando você chega na hora ali e vê um laboratório de verdade funcionando, você vê que a todo tempo assim é no limite de, de sair do controle muitas vezes, porque você trabalha com prazo, com materiais que se você não seguir a risca, o manual você pode estragar todo um trabalho, você trabalha com materiais que vai em alta temperatura, temperaturas diferentes, que numa bobeirinha ali que você erra uma temperatura final de uma porcelana, por exemplo, você põe todo o trabalho a perder, né? Se você troca um líquido, por exemplo, na hora de misturar um material. Então, você entrar num laboratório para fazer um estágio ou que você comece ali na parte mais básica da aprendizagem dentro de um laboratório, para mim é o melhor caminho que tem. Porque dali para frente também você vai saber aonde direcionar, né? Porque dentro da prótese você tem um leque muito grande de opções no que trabalhar. Às vezes você é formado em técnico, mas você gosta da parte administrativa. Então você pode ser um gerente de produção de um laboratório, você pode gerenciar o seu próprio laboratório, você pode supervisionar algumas operações dentro de um laboratório. Ou às vezes você tem mais habilidade manual para o enceramento, às vezes para cerâmica, às vezes você gosta da parte de removível, né, dentadura, PPR, e não existe nada nobre dentro do laboratório, né? E isso é uma coisa também que a gente sempre teve muito Não. no nosso radar, né? Não Que existe, não, você tem que falar diferente, né? Não isso, existe nada que não seja nobre, né? isso, Tudo é mas nobre. mas eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas romantizam como se o ápice do trabalhar dentro do laboratório é você ser ceramista. É, parece E que é uma hierarquia, né? Assim. parece que você tem que passar por um monte de coisa para chegar a ser ceramista. E na verdade esse monte de coisa que ficou para trás antes de ser ceramista são opções que te dão uma carreira muito boa e que muita gente passa batido e passa despercebido, com um foco somente lá na frente, na cerâmica. A gente tem um exemplo, o Giovanni estava aqui até agora, o Giovanni é um cara que tem um laboratório dele de resina, e hoje é uma referência, eu posso até dizer, referência no mundo, de qualidade, excelência, produção e lucratividade, por que não? Porque eu sei que ele consegue faturar bem, porque ele conseguiu criar uma maneira de um fluxo de trabalho dentro do laboratório dele que é altamente lucrativo e produtivo com grande qualidade, né? É. Escolher exatamente o que vai ser feito, né? Qual que é o tipo de trabalho
que vai oferecer. Porque realmente, às vezes você pensa assim, vou sair, vou montar um laboratório, vou fazer de tudo no laboratório. Pode ser que talvez não seja a melhor estratégia, né? No início, você começar. Pode ser que não seja a melhor estratégia nem no início, nem no meio, nem no fim, dependendo. Então, dependendo de quantas pessoas vão trabalhar com você, se você vai trabalhar sozinho ou não. Então, são vários fatores que precisa ser pensado antes, né? Uhum. Antes aí de colocar. É claro que tudo, a gente fala, né? Que todo o processo, né? Quanto mais você sabe fazer uma coisa, mas não é saber fazer, mas saber realmente fazer uma coisa muito bem feita, mais bagagem você vai colocando, é claro que a outra parte vai ficando cada vez, você vai se especializando mais e você fica melhor naquilo que você faz, né? Então você vai passando. Se fosse mesmo uma hierarquia, assim, seria muito interessante, porque você passou por todos os setores de um laboratório, e quando você passa para o setor do laboratório, tua cabeça começa a enxergar, a sua cabeça, né? Começa a trabalhar de uma forma totalmente diferente, porque aí você entende todo o processo, você sabe exatamente aonde está o erro, se for o erro, do que se você aprender, de repente, só uma única função ali. Então, você é muito bom naquela função, mas você não entende o contexto, ou talvez você não saiba fazer o restante do contexto, e às vezes fica mais difícil também para você entender, até mesmo numa resolução de problema, né? Dentro de um laboratório, por exemplo. Eu costumo Exatamente. dizer que quando você está numa escola, independente de qual, mas assim, na prótese em si, quando o professor vai passar para você, ele vai passar exatamente uma coisa para você aprender a fazer. Então, um modelo, teoricamente, vem um modelo bom, né? É. Um, Já vê um né? modelinho já todo bonitinho, né? Sem falha, Isso. sem erro, com Vamos, limite bem, vamos, bem fácil de vamos enxergar. achar outra palavra para modelo. Tipo assim, vem um exemplo muito bom, vem um caso muito Isso. perfeito, isso, um caso. Vem um caso muito perfeito na tua mão para você aprender a fazer o processo. Só que aí no dia a dia mesmo, aí já é mais embaixo, porque ninguém tem a boca igual ao outro. Então, são vários tipos, várias coisas diferentes, várias soluções diferentes para a mesma coisa. A gente pode ver que às vezes vem um caso que um técnico pensa em fazer de um jeito, talvez o outro possa pensar de outro jeito. Então tem vários caminhos a seguir, qual que é o mais correto, qual que é o mais estético, qual que é o mais funcional, né? Isso daí é uma coisa que também tem que se pensar, que não é muito da minha área. Aliás, não é nada da minha área, mas eu entendo que quando a pessoa tenha tudo aquilo, saiba tudo, ela vai ter muito mais bagagem. Então, se ela sai da escola e já vai para o laboratório, ela vai ter que aprender na raça ali, né? Se for montar o seu laboratório, né? É, Porque até, eu digo até por questão de conhecer o mercado para ir atrás de clientes, né? Porque você conhecendo é, como funciona também o mercado, você vai saber como alcançar alguns tipos de clientes, o que você pode oferecer para que eles venham trabalhar com você também. Que isso é um grande diferencial hoje, que é entender como funciona o mercado, né? Que às vezes aquilo que você faz achando que está excelente, não esteja à altura do que o mercado espera também de qualidade. E isso é é. muito importante a gente ter muito em mente isso daí. Aí, o professor, professor Cristiano, que dá aula lá em Rio Preto, no curso de prótese. Professor, a gente está falando justamente sobre um aluno que acaba de sair de um curso para abrir seu próprio laboratório, né? A gente está levantando algumas questões aqui em relação à parte técnica, na verdade, de, de não, talvez não ter toda a bagagem para resolver sozinho, né? Quando você monta um laboratório, você muitas vezes você está sozinho ali, né? Você tem que aprender ou qual que seria o ideal, né? O ideal, ou você ir fazer um estágio, ou você
realmente trabalhar com outra pessoa, para você poder pegar um pouco mais vamos dizer, na minha área do jurídico, um pouco mais de malícia no negócio, né? É, Para exatamente. entender. Hum, Não tá vindo os comentários para mim. não, então, tá horrível, gente. Eu não tô enxergando o Eric, para quem entender. É muito ruim, porque parece que tá O uma voz do Instagram, além aqui para mim. o Instagram tá Ah, pisando na bola. Bonito. é, o Ronaldo mandou aqui, ó. Boa noite, eu tive esse privilégio de passar por todos os setores do laboratório, só não em seroplastia. Quero abrir meu estúdio, mas não consigo estar na bancada e fazer a parte administrativa. Já tenho uns equipamentos. Ai, que legal, Ronaldo. E é assim, então o Ronaldo tá no clube do que foi trabalhar, né, Ronaldo? Você trabalha para alguém, então, e saiu do laboratório, da escola tal e passou para outro laboratório. Esses tempos atrás, eu fiz, aliás, eu acho que já faz um tempinho, nós fizemos uma live com a Eliana e ela contou toda a história dela, que ela teve quando ela saiu do curso, ela abriu o laboratório. Infelizmente, todo pelo processo, tinha muita boa vontade e tudo, mas ela acabou quebrando da primeira vez. Aí ela foi, vendeu todas as coisas, foi para dentro de um laboratório e depois agora abriu, hoje é super conceituada tal, mas teve um processo realmente de voltar. Qual que é o ponto aqui? Algumas seguranças que vocês precisam pensar antes de quando sai. Eu tô batendo bastante não aquele que já trabalha, por exemplo, na parte técnica, já trabalha para algum laboratório, quer abrir um laboratório, pode trazer as mesmas seguranças que eu vou falar agora, você precisa Uhum. também trazer. Mas eu estou mais preocupada com aquele que não tem experiência nem na parte técnica, porque eu sei que o dia a dia é, é um pouco massacrante já, mesmo para aqueles que já têm experiência, que já sabem o que tem que fazer na parte técnica, mas não tem, muitas vezes, muitos mesmo técnicos, não tem esse feeling na parte administrativa. Então, eles já acabam só realmente fazendo a parte técnica e não tem a parte administrativa. Mas se a gente fazer esse paralelo com esse pessoal que está aqui se formando e quer abrir o laboratório, então, só ter esse cuidado, né? Esse cuidado de que tem muitas coisas por vir nessa parte técnica, e agora a gente vai falar um pouco da parte administrativa também. O que é que o Eric estava falando aí, que ele já até entrou um pouquinho na parte administrativa, que às vezes a pessoa, eu quero abrir meu laboratório, mas ela não sabe, ela não tem cliente nenhum. Por quê? Se Isso. ela acabou de sair, ou se ela trabalha para alguém, mas tem laboratório que nem o nome da pessoa pode sair no trabalho, então não sabe, Uhum. ninguém sabe que é você que faz o trabalho dele. Então você Exato. não é conhecido ainda no mercado. Tá, se eu não sou conhecida no mercado, eu não tenho ainda cliente, como que eu vou fazer para captar, para ser conhecida no mercado? Esse é um ponto. Olhar para isso, para quem eu vou vender meus trabalhos, né? Aonde eu vou? E esse é um de uma das grandes dificuldades mesmo, até para quem é conhecido, que é a captação de cliente. Então, olhar o que eu quero fazer, o que eu quero oferecer de trabalho e para quem, né? E se tem essa demanda. Eu quero trabalhar só com aparelho. Vou fazer só aparelho ortodôntico. Tá bom. Você tem essa demanda, você sabe para quem você vai vender isso. Qual que é o preço disso? Isso daí vai ser capaz de pagar as suas despesas. Você vai trabalhar só em casa, vai trabalhar em casa por enquanto e depois você vai alugar um salão comercial, alguma coisa, vai trabalhar na informalidade, depois você vai se formalizar. Qual que é o custo disso? Eu tenho dinheiro para os equipamentos, eu tenho capital de giro para até eu conseguir conquistar esses clientes, eu ter esse dinheiro entrando. Eu tenho como me manter até então. Então, são coisas que têm que ser pensadas antes de abrir, porque depois, na hora de abrir, vai ser outra coisa ainda. Eu sou quem sustenta a minha casa, só vem da minha renda, porque nesse contexto,
Se, por exemplo, é um homem e a mulher, e de repente a mulher trabalha, vai ter uma renda entrando, ok, já tem uma segurança ali. Agora, de repente, não tem ninguém, né? Então não vai ter, vai ser só do laboratório, então já tem que se pensar nessa outra parte também. Então são várias coisinhas assim que a gente precisa pensar antes. Mas por que será? Agora eu vou jogar para você para eu parar de falar um pouco. Sim, Por diga. que será que tantas pessoas querem empreender? Bom, vamos lá. Tem alguns caminhos aí que a gente pode pensar. Primeira coisa, muita gente quer ser dona do próprio negócio, né? E isso independente se é na prótese ou o que for, muita gente quer ter o seu próprio negócio. Algumas pessoas, às vezes, trabalham em algum laboratório e têm a visão, vamos dizer assim, uma visão errada que se ele tivesse sozinho ao invés de estar trabalhando para alguém, que ele conseguiria fazer muito mais dinheiro, né? Falando em dinheiro, muito mais dinheiro do que trabalhando para um terceiro, né? E o que mais que eu posso dizer? Eu acho que essas duas visões aí já dá um grande bate-papo, né? Porque, falando dessa segunda aí, muitas vezes o técnico que está ali trabalhando no laboratório tem a visão errada, contando só a produção dele, né? No mais, sem colocar ali o custo operacional, material, né? Quantas pessoas estão envolvidas para que aquele trabalho chegue na mão dele bonitinho para ele finalizar, né? E às vezes o cara faz lá, vamos pôr, o cara faz 10 dentinhos por dia, aí conta lá, nossa, é 300 reais, 200 reais, sei lá quanto cada dentinho. Pô, se eu fizer 10 por dia, estou fazendo 2.000. Se eu fizer um mês inteiro, nossa, quanta grana vai dar? Tá, beleza, mas quanto que isso custou para chegar na sua mão bonitinho assim, né? Então, esse é um pensamento que muita gente tem e às vezes é equivocado, de achar que por estar trabalhando sozinho vai conseguir ganhar mais dinheiro. Pode até ser que sim, não é de todo mal. Pode falar, Deixa eu entre. fazer só um parênteses aí. Nesse caso, quando a pessoa ela pensa, ela pode pensar e pode realmente, a gente sabe que o laboratório é lucrativo, mas a gente tem que pensar o seguinte: ok, você está fazendo, por exemplo, você está fazendo 10 peças por dia, porque aquele laboratório ele foi atrás daquele cliente e tem Isso. serviço para isso. Só que talvez no teu laboratório você vai ter que procurar esse cliente e talvez você não tenha no começo esse cliente. Uhum. Não tem todos esses clientes. Então, no final das contas, pode ser que você não consiga produzir, não porque você não consiga fazer, você consegue, né? Você tem capacidade produtiva para fazer. Só que talvez no final das contas você não consegue porque você não tem o cliente ainda, Aí, você né? quer ver o que mais? Você trabalhando sozinho, isso estamos falando sozinho, o laboratório do eu sozinho. Quem que vai atender o telefone? Quem que vai vazar moldagem? Quem que vai recortar os modelos? Quem que vai pôr no articulador? Quem que vai encerar? Quem que vai incluir? Quem que vai prensar? Entendeu? Então são coisas que a gente não conta, né, na hora de fazer a sominha do mais. Esquece do menos e do dividir, que é menos o que você tem de gasto e dividir pelo número de pessoas que está mexendo com aquilo ali. Então, muitas vezes a gente se equivoca com um pensamento somente na nossa produção, esquecendo do geral do laboratório, né? Porque tem motoboy, tem telefonista, tem o gerente do laboratório que faz toda a parte administrativa, tem a pessoa que às vezes passa um opaco para uma cerâmica que você vai aplicar, tem uma pessoa que inclui, outra que prensa, que dá acabamento antes de você finalizar uma peça. Então envolve muito mais pessoas. E talvez o que você faria 10 com esse monte de gente atrás de você, você não consiga fazer um ou dois, porque você tem que tomar conta de outras coisas também. E aí, É, tudo bem, esse é um pensamento, vamos dizer assim, equivocado. Mas também tem muita gente que tem o pensamento empreendedor, que já começa a fazer, sim, contas, pensando de como vai ser quando ele abrir o seu próprio negócio. Então, esse empreendedor, sim, ele vai fazer um planejamento, ele tem já
na cabeça dele a data de quando ele vai inaugurar o seu próprio laboratório, ele já saiu na busca de clientes, ele já conhece o mercado, conhece empresas dentais, pessoas que vão dar o suporte para o que ele precise quando alguma coisa aconteça no seu dia a dia ali, que ele precisa de um suporte, ou comprar uma máquina, ou fornecer materiais. Então, o empreendedor de verdade, ele se prepara para isso. Ele não sai abrindo o laboratório para depois ver como é que é. Às vezes o cara já compra um equipamento a longo prazo, porque não é barato, né? Então divide isso, a perder de vista, vamos dizer assim, e vai se adequando até estar pronto a abrir o seu laboratório. Então tem esses Exato. dois tipos de visão. E você acabou puxando um ponto aí que eu tinha até me esquecido. É. Gente, por favor, o que acontece na maioria das vezes quando fala em montar um laboratório? Ah, eu tenho um dinheiro, eu fui mandado embora, vou pegar meu acerto, vou comprar em equipamento e vou trabalhar, porque é isso que eu sei fazer. Ótima ideia. Eu acho que quando acontece um negócio assim, é um empurrão mesmo para você, ou vai ou racha. Porque é, vou colocar que Deus me livre, não é o que eu quero. Mas, por exemplo, o Ronaldo, eu não sei, tá? Mas de repente o Ronaldo trabalha para alguém agora e o patrão dele fala assim: não quero mais você aqui. Aí essa dúvida que ele tem, porque se ele já tem até equipamentos, o que ele vai fazer? Ele vai montar o laboratório dele e vai dar certo. Porque ele vai ter que dar certo, entendeu? Porque ele vai montar. Não tem Porque outra ele tá saída. falando que ele já tá com o negócio ali. Então, assim, ele vai fazer dar certo. Mas aí o grande ponto aqui é assim, às vezes a pessoa sai do serviço, aí ela pega o dinheiro, eu vou montar meu laboratório, pega, vai lá, compra um monte de equipamento, compra material, tudo à vista e fica sem dinheiro. Esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque os primeiros meses, até que você consiga seus primeiros clientes, você precisa desse dinheiro para se manter, no mínimo uns 3 meses. Porque senão, na hora que não vai entrar dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai desesperar, porque quando a gente tá sem dinheiro, a primeira coisa é a gente se desespera, né? Aí vira aquela loucura, porque aí você vai lá, começa a oferecer serviço a preço de banana lá, depois nunca mais consegue subir o valor, e aí você começa a trabalhar e vira aquela corrida do rato, né? Então, se acontecer, se você tem um dinheiro reservado, compre parcelado. Você só vai comprar à vista esse material, esse equipamento, se você realmente já tiver uma reserva maior desses 3 meses e se ainda tiver um desconto muito bom para você pagar à vista. Agora, porque está mudando um pouco isso daí o mercado, né? Porque agora não é mais desconto à vista, agora eles estão acrescendo, né? Fazendo um acréscimo se você pagar parcelado. Mas até um tempinho atrás não era assim, né? Até um tempinho Uhum. atrás você comprava à vista ou parcelado era o mesmo valor. Ou às vezes Isso. dava 3% de É, um desconto, desconto pequeno à vista, né? 5%, era um desconto que não dava. Então, hoje, se eu tenho o dinheiro, eu tenho como, além do dinheiro que eu vou gastar de equipamento, material, tudo, eu ainda tenho mais 3 meses, beleza, compra tudo à vista, É, negocia, porque hoje eu acredito que você consegue até negociar melhor à vista. Só que se eu não tenho, não faça isso. Eu já, Segura esse dinheiro. eu lembrei aqui de uma coisa, né, que até a gente estava viajando esse fim de semana, que as nossas filhas até brincaram no carro com a gente, porque esse dinheiro tem um nome, e até elas já sabem que para você poder ter uma segurança e trabalhar, você precisa de... O que é, meu amor? Fala, não, vamos deixar aí. Vocês sabem, gente, É. qual que é o nome? Porque Ah, não vou eu tô chamar sem minhas filhas. comentar aqui, eu não vejo comentário de ninguém, Ah, moço. vamos ver, peraí. Deixa eu só responder aqui. Amém, Nicole. É, o Anderson falando que o dono do laboratório precisa saber de administração. Acho que não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, tem que saber. Pelo menos um pouquinho mesmo você vai ter que saber para você Nossa, poder cobrar. Vamos ver. meu travou bonito aqui. O meu comentário acabou no boa noite pro Giovanni Junques aqui. Depois parou. Não, Nem a quantidade de pessoas que tá na live eu não consigo ver. Tá horrível. Hoje o Instagram tá de parabéns, hein? Meu hello, Deus do Braylon. céu. Fala hello pro Braylon que ele entrou. A Mariana Hi, Brandon. também. É,
Tem bastante. Conheço um rapaz que desistiu do próprio laboratório, mas não deu certo, foi trabalhar para uma clínica, hoje está arrependido. Acontece também, né, da pessoa não querer mais ser patrão dele mesmo, né, às vezes. Porque não é fácil, não. Tem que ter Não, estômago. e eu vou te falar, você sabe que um tempo atrás eu estava conversando sobre isso com uma colega, porque assim, nem ela quer muito que o marido dela empreenda, mas faz muito tempo que eu conheço eles e ele não quer, não é que ele não quer, mas ele tem medo, acredito. Aí eu te pergunto assim, nem todo mundo, nem todo mundo realmente tem estômago para ser empreendedor, tá? Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, mas você pode ter tem as habilidades que você pode aprender a ser. Só que, para isso, você realmente precisa querer muito aquilo, para você ir pegando no dia a dia ali. Só que tem gente que não gosta, por exemplo, de conversar com um dentista. E aí você chega num ponto, vai chegar num ponto que de repente você contrata uma pessoa e coloca para conversar. É. Só que no começo não é assim. No começo é você e talvez uma pessoa para te ajudar. E aí vai indo. Então, por isso que eu falo, no começo, talvez você não tenha ninguém no administrativo. Uhum. Aí depois, daqui um pouquinho, você pode contratar uma pessoa. Aí você fica assim, e agora? Eu contrato uma pessoa no administrativo ou para produção? Depende. De repente, você contrata um no administrativo que você não domina muito, que você não gosta de fazer e fica mais na bancada, e você consegue, só que você tem que olhar, não adianta só largar na mão da outra pessoa. Então, isso tem realmente todos os lados ali, porque não é. Uma vez eu escrevi um artigo para a revista para a PDESP e falando exatamente sobre isso, do que não te contaram sobre o empreendedorismo. Não desestimulando, mas que realmente não é para qualquer um, tá? É, Só que é totalmente treinável, né? tem uma frase que o Lázaro do Carmo, que é aquele que foi o CEO da Jequiti, né? Ele fala assim: quer ser empreendedor? Aprenda a dormir no barulho. Que é justamente isso. Você tem que aprender a se acalmar quando tudo está desmoronando, às vezes, do seu lado. Então você tem que ser a pessoa forte ali que mantém a calma na hora do desespero, ou na hora boa, na hora ruim, tudo. Então, assim, ser empreendedor é dormir no barulho mesmo, porque todo dia é um desafio, não que seja horrível, que você sempre vai chegar em casa estressado. Não, é porque depende de você ali. Às vezes, nós tivemos um laboratório, por exemplo, que nós tínhamos indiretamente ligado a nós mais de 70, 80 pessoas, contando, né, os nossos colaboradores e familiares ali, pessoas que indiretamente viviam do dinheiro do laboratório, mais de 80 pessoas. Então imagina, uma jogada errada que você faz, você pode pôr a perder, né, o rendimento de toda essa gente. Então, justamente, tem que gostar muito e tem que ter vocação para isso, né? E isso eu acredito que é uma mentalidade que nós empreendedores temos mesmo que ter embutido na nossa cabeça. Que quando a gente parte para empreender, quando a gente tem colaborador e tudo mais, são todas essas pessoas que elas dependem da nossa capacidade também, da Exato. capacidade deles, mas da nossa capacidade como gestor Aham. dar condições, né? Porque se não serve para você, você manda embora, tá tudo bem. Mas Exato. assim, às vezes a pessoa é um bom colaborador, tudo assim, a gente já viu isso de pessoas boas, aí você olha assim e vê a empresa zoada, sabe? Que você fala, meu Deus, que dó, porque aí você vê que o negócio não anda, não prospera Tudo se e, arrasta, né? e tudo se arrasta, né? Então aí vem a autorresponsabilidade, né, de cada um também, se a pessoa não está bem ali, vai para outro lugar e tudo mais, só que a gente tem que saber que a gente tem essa E responsabilidade nas outra nossas coisa, costas. quando a gente assume a montar um laboratório, por exemplo, então eu sou empreendedor, eu sei que eu tenho esse pensamento, eu quero ser dono do meu negócio e eu vou abrir o meu laboratório. Então agora eu vou fazer isso dar certo e tal. Só que
às vezes você fica só no, sabe aquela história do Chaves que fica zaz, zaz, aí eu vou Exato. fazer, aí eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou e nunca faz. Vocês querem ter um exemplo disso? Faz quanto tempo que você tem o curso já do Protete Empreendedor, amor? Faz quantos anos? 5 anos, né? 5 anos, né? Tem ou não tem Sim, pessoa que manda todo ano a mesma pergunta para você e até hoje não tomou uma atitude? tem. Infelizmente tem. E as mesmas. Sabe por quê? Isso eu já, né, trabalhando com pessoas e tudo, deu, né, isso daí para mim é evidente. Quando a pessoa, ela não assume a responsabilidade dos atos dela, não cria a autorresponsabilidade, inclusive dentro do curso tem uma aula só de autorresponsabilidade, porque justamente eu acredito que se a pessoa não tiver isso bem claro na cabeça, ela não evolui, ela não vai para frente, ela sempre vai achar que a culpa é do outro. E aí ela nem fala responsabilidade, ela fala que é a culpa mesmo, ela É culpa culpa. o outro. Então é sempre. E é um negócio muito louco, porque quando a gente fala da responsabilidade, da culpa, né, da responsabilidade do outro, às vezes a gente conta mesmo historinhas para nós, são histórias que são verdadeiras, só que são historinhas verdadeiras que a gente conta para ela, que realmente existe, só que o modo que eu tenho que enxergar isso na minha vida que tem que ser diferente. Porque aí a pessoa começa, é sempre por causa do concorrente, porque o outro vende mais barato, porque não tem mão de obra, ou por causa do governo, ou por causa do funcionário. São reais situações. Só que isso não está no nosso poder. A gente não consegue fazer nada com isso. Só que a gente consegue fazer o quê? Como a gente vai reagir? O que que eu posso fazer em relação a isso? Então, toda vez, se pergunte o que que eu posso fazer em relação a isso, É, né? tem O até que? é um princípio bíblico, né, que fala que se você quer um mundo melhor, um mundo diferente, comece mudando você para o mundo que você vive, né? Então, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Mas se você continua fazendo todo dia a mesma coisa, né? Você vai ficar sempre tendo o mesmo resultado, né? Porque aquela história lá da Alice, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, todo dia vai ser aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. E é bem isso, né? Porque todo dia faz a mesma coisa e quer colher resultado diferente. Não tem jeito. Eu Ou falo você que é a muda e música aprende, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa a né? vida me Então vai levar, né? logo. Deixa a vida me levar. Então, se você vai deixando que as coisas ao redor de você vão te moldando, você vai só seguindo a onda. E aí você nunca dita uma regra, nunca está por cima de alguma coisa, porque você não é o protagonista da sua própria vida, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente aprendeu muita coisa, né? E sempre tem essas frases de efeito que ficam martelando na cabeça, que é uma das frases que a gente ouviu já há muitos anos atrás, que é aquela assim: sua vida, sua empresa, sua família é um avião. Quem que está pilotando esse avião? Né? Então essa é a pergunta que fica. Quem pilota seu laboratório? Quem pilota sua vida? É você ou são os outros que estão dando palpite em volta de você? Então, isso é profundo de se pensar, né? E é essa dica que a gente quer deixar também. Então, se você quer ver mudança, quer fazer algo diferente, comece por você, não pelo próximo. Né? A reclamação é sempre assim, eu já falei um monte para ele, eu já falei isso para ela, e ela não muda. Muda você primeiro. Assim que você mudar, tudo ao seu redor vai mudar também. Exatamente. Isso é. E um ponto importante, há um tempo atrás eu trabalhava com um coach de emagrecimento. E então meus exemplos é bastante pautado em emagrecimento, porque eu acredito que é uma das coisas que sempre tem, todo mundo, né? Tá sempre querendo perder algum quilinho e tal. E é uma coisa que dá resultado. Para mais ou E para é menos. visível, Sempre porque dá é resultado. visível, né? É visível. Se a pessoa não Então, faz, não dá resultado. Se faz, dá também. e aí eu sempre falei o seguinte, e isso é muito forte. O que que acontece? A pessoa ela não faz nada.
Aí ela, do nada, ela quer fazer muito. Só que aí ela não dá conta de fazer esse muito, porque ela não faz nada. Aí ela começa o primeiro dia lá toda entusiasmada, fazendo, querendo fazer acontecer. Aí, quando chega no final, 2 dias, 3 dias, ela não dá conta de fazer. Aí ela pensa assim: ah, não vou fazer não, já não consegui fazer hoje, não vou fazer mais não, não vou fazer. Então, assim, qualquer mudança que você queira fazer, comece com uma mudança sutil, com uma mudança pequena mesmo, para você começar a falar para o seu cérebro que você dá conta de fazer. E porque senão você está enganando seu cérebro mesmo. Você fala que vai fazer uma coisa e não faz, aí teu cérebro, ele é inteligente, né? Porque ele fala assim: já falou, mas não vai fazer de novo, eu sei que não vai fazer. Porque ele vai querer economizar energia sempre para você. Então, se você começar com pequenos passinhos, pequenos, muito pequenos mesmo, os passos para você começar a fazer, você vai ver que realmente isso vai dando resultado. Vai dando resultado, porque aí uma coisinha que você fizer, você comemora para validar que aquilo deu certo e ele vai começar a acreditar novamente em você, porque você mesmo está se desacreditando. Dá para entender? Quando você. Não sei se só eu, mas eu converso comigo mesma, né? Então é a vozinha aqui o tempo todo, né? Um lado, outro lado. E a gente tem que ir fazendo com isso, para que autoafirmando que a gente consegue fazer, e aí, se você fica assim, porque eu preciso, nossa, eu preciso muito aprender gestão, eu preciso muito organizar meu laboratório. Ok, teu cérebro pensa assim, tá bom, ele tá falando que tá precisando, tá ok, né? Agora, você começa a mudar a sua linguagem também para você. Não, hoje eu escolho fazer isso, isso, isso para mudar o meu laboratório. Você vai começar a mudar a maneira que você pensa. E aí você vai começar a agir diferente. Pequenas coisas, isso é na vida inteira, gente. É pra vida isso, sabe? É na vida, na sua vida com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, na vida do laboratório, com seus clientes, com seus colaboradores, em tudo. Né? A gente precisa começar a prestar mais atenção em relação a isso. Um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: quando a gente pensa em abrir a empresa, Ronaldo, vou usar teu exemplo de novo, meu filho. Você compartilhou aqui, vai ser você. Coloque uma data para isso acontecer. E você sabe que talvez esse medo teu porque talvez você não se sinta preparado ainda. Então, você já sabe, pelo que eu vi dos comentários aí, foi a parte administrativa que você falou, tem que fazer junto. Então, você já sabe que ponto que você tem que estudar mais, que tem que se preparar mais. Porque talvez é isso que você tem medo. Então, estuda, vai procurar como que você vai captar os seus clientes, como que você vai organizar a parte da gestão financeira. Cada vez que a gente vai se aprofundando, estudando mais sobre o assunto, vai dando mais segurança para a gente tomar. E quando você empreende sabendo o que você está fazendo, né? Aí é questão de tempo para o negócio dar certo. Gente, não tem laboratório que não dá lucro, é porque está fazendo as coisas erradas, tá? Laboratório dá lucro sim, é lucrativo sim. Então a gente sabe que o laboratório é lucrativo. E esse pessoal que reclama, reclama mesmo porque gosta de reclamar, né? Porque quando chegam porque lá, não sei, mas o meu, porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou você não está recebendo direito, ou não tem regras de recebimento, não sabe pôr preço direito nos seus trabalhos. Alguma coisa está fazendo de errado. Mas não pode falar que não é lucrativo. Tá? Por isso que vem mais uma vez aquela parte da autorresponsabilidade, você entender, peraí, tem algum laboratório que é lucrativo? Existe. Tem alguém que é dono de laboratório, que é rico, que tem dinheiro? Existe. Tem alguém que tem uma equipe engajada? Existe. Tem alguém que tem Tem dono de cliente? laboratório feliz? Tem alguém que tem cliente que paga direitinho? Tem, Existe. tem. Então, assim, meu,
Se existe, é porque é possível. Vai ser 100%? Ah, vai ter um laboratório que nem um dia nunca traz um serviço ou que não. Pode ser que tenha 1% de atraso, mas alguma coisa, um dia pode ser que tenha atrasado. Mas a gente não tem que, mas então se não se existe quem eu sou, né? Não, a gente tem que olhar isso. Se existe coisas perfeitas, se existe coisas boas, por que não o seu também não ser? Porque é alguma coisa que eles fazem que eu ainda não sei. Então é isso que eu tenho que procurar. Uhum, exatamente. É isso aí. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Que já faltam 5 minutinhos aqui para dar o nosso horário. Tem alguma pergunta aí de alguém? Eu não estou vendo nada, Não, nada. pergunta. Não, hoje ficou horrível porque Ficou uma meu assistente de porcaria essa. pergunta é meu marido. Eu não enxergo direito. Eu fui tentando aqui ver. Acho que eu não perdi comentário nenhum. Assinei para todo mundo que entrou, mas perguntinhas não tá nem aparecendo aquela parte da caixinha de perguntas, Nossa, sei lá o que aconteceu aqui, mas é isso, gente. Então, olha direitinho agora. Quero só levantar alguns questionamentos aqui, que estava seguindo um roteirinho aqui, diga lá. para vocês colocarem aí na balança e um resuminho aí, colocar na balança para ver em que nível vocês estão. Se tá na resposta certa aí, ó. Ah lá, minha esposa fez um curso de administração e já falei para ela do seu curso. É isso aí. Vamos fazer. Muito bem. Vamos fazer. Olha aqui. Conhecimento, então, conhecimento técnico. Você tem conhecimento técnico? Acredita que dá conta, que aparecer os casos, vai conseguir fazer um planejamento legal, vai conseguir orientar seu cliente, vai conseguir solucionar, né, ajudar a chegar numa solução legal para o caso. De repente já fez estágio, já fez freelance em algum laboratório, conhece como que é a rotina de um laboratório interno, como que é o dia a dia de um laboratório, entende a necessidade dos clientes, entende o que teu trabalho pode oferecer para sanar as necessidades do cliente. Sabe o que te diferencia dos seus concorrentes, também isso é muito importante. Sabe calcular os preços, né, da forma correta. Entende o básico de um financeiro, sabe como fazer uma entrada e saída, sabe como captar os clientes. São coisas que vocês têm que saber para colocar um laboratório aí andando, né? Realmente ter um plano um plano de negócios, entender a data para isso acontecer, saber os custos fixos, onde que vai funcionar, se vai funcionar na tua casa, se tem essa reserva financeira é muito importante. Não, não, gente, não vai na empolgação. É, Não gaste tudo. não vá. Seja prudente nisso, porque às vezes tem tudo para dar certo e um equipamento comprado na hora errada pode pôr tudo a Isso, perder, né? isso aí serve de exemplo. No nosso laboratório era um laboratório de excelência, né? Um laboratório de alta qualidade, clientes bem conceituados no mercado, e nós nunca tivemos uma fresadora no nosso laboratório pequeno lá. Porque É, a gente fazendo as contas, não cabia dentro do nosso orçamento ali da época ter uma fresadora. Não tinha o porquê. Era muito mais rentável, mais prático para a gente com uma impressora e trabalhar com cerâmicas prensadas. Então tudo isso e vai fazer terceirização, parte né? do seu isso, fazer parte do seu planejamento de abrir o seu negócio também, que é entender como vai funcionar e não sair comprando tudo porque todo mundo tem. Ah, todo mundo está comprando, eu vou comprar também. Não vá nessa onda não, né? É. Faça um planejamento Qua- legal. Quanto mais preparado você está,
mais chance de sucesso você vai ter. Exatamente. Isso é fato. Então, é, quer abrir um laboratório? Ok. Então, se prepare, se planeje. Planejamento é tudo. Então, Uhum. comece a planejar, coloca a data para acontecer, porque senão os anos vão passando, você também não Senão vai. fica, Acaba fica passando. aquele, fica aquele técnico velho que a gente conhece bastante, fala assim, um dia ainda vou ter o meu. Esse um dia nunca chega, porque é um dia. Um dia. É, Um dia, não tem uma data. Né? Do que você falar, não, a partir do mês tal do ano que vem, eu vou inaugurar o meu laboratório e vou conseguir é trabalhar um, no um, meu próprio negócio. Então, bote prazo. um exemplo que eu dou, trabalha com a data reversa. Coloca lá qual que vai ser a data. Então vai ser do ano que vem, então vai ser dezembro de 2026 eu vou abrir um laboratório. Dia 10 de dezembro eu vou inaugurar meu laboratório. Então você vai ter desde hoje, dia 5, dia 3 do 9, até dia 10. E aí você tem esse cronograma. Então, cada mês ali, cada dia, cada semana, você vai fazer alguma coisa. Quando você vê, você chegou lá na frente e você já está com as coisas montadas, né? Já tem o negócio. Porque é verdade, gente, passa muito rápido. E é na hora que a gente acaba vendo que, né? Então, tem várias outras coisas que aí depois de ser dono de laboratório que vai vir, que no começo não é, não é aquela coisa, é, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade de dinheiro. Não, talvez no começo você nem tenha essa liberdade, no começo você ainda fique mais amarrado, né? Então, acontece isso. Só que se você fizer o bem feito, o arroz com feijão ali, a estrutura bem estruturadinha mesmo, bem amarradinha, lá na frente, você não vai se arrepender, porque aí sim, você vai ter qualidade de vida, você vai ter tempo, você vai ter dinheiro, porque realmente é lucrativo você ser dono. Se você quiser pagar o preço, vem que dá certo. Só que tem um É preço a pagar. inevitável ter sucesso, né? É, exatamente. Então é isso aí. E tá joia, Recados gente. finais, recados finais. Entre no YouTube, você vai ver lá o canal do Protético Empreendedor. Tem todas essas lives aqui, é, resumidas ali, bem fácil para você assistir. Tem outras aulas com outros professores, muito bate-papo legal lá. É, se inscreva no canal, ative o sininho lá. Parece bobeira, mas todo mundo que tem alguma coisa no YouTube fala isso. Por quê? Porque quando você se inscreve, ativa o sininho, toda vez que tem alguma coisa nova, aquilo cai no seu e-mail, cai no seu telefone e você consegue ver na hora que tem alguma novidade lá. Outra coisa, aqui no Instagram, vá lá na bio, tem um link lá para você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. E todos os anúncios e novidades aqui, inclusive as lives nossas, vai ter um lembretezinho lá para vocês no WhatsApp. Tá bom? Então, Exatamente. siga-nos, compartilhe para os coleguinhas e vamos criar uma Quer corrente tirar um cada vez maior. print? Quer tirar um print para colocar Isso, lá? tira um print da gente aqui, poste nos stories, marque a gente que a gente vai repostar para vocês. Deixa eu dar Estamos ó, risada, né? um sorriso bonito, um, dois, três. Aí, deu tempo? Então tá jóia. Acho Então que tá sim. bom. Coloca lá, marca a gente que a gente reposta, tá? E assuntos novos, manda lá no direct pra gente vir Uhum, e discorrer aqui também com vocês, sempre num bate-papo, isso aí. tá? Então tá. Boa noite, bom Boa descanso para noite. vocês. Um beijo para Obrigada pela vocês. presença. A gente se vê logo Até a logo. próxima, tá? Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.